pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo torcendo para que os sons da natureza não atrapalhem, porque tá um temporal maravilhoso, né? Eu não vou nem dizer que tá horrível, porque tá um temporal maravilhoso lá na rua. Só que isso quer dizer que tem muita trovoada. Então se vocês escutarem alguma trovoada no vídeo, em algum momento que eu não conseguir cortar ou parar de falar, desde já me desculpem. Então antes da gente ir pra análise do próximo capítulo da Side History de BJ Alex, e antes da gente fazer a análise da estreia de Titan's Bride, eu queria muito trazer aqui pra vocês as minhas primeiras impressões de The God of the High School. Isso, The God of the High School é uma das propostas que a parceria da Crunchyroll com a Webtoon Line tá trazendo pra gente, assim como Tower of God, que é a ideia de animar uma dessas webtoons, essas comics coreanas que ficaram super populares. Então a Crunchyroll vem aí com essa proposta dessa parceria com a Webtoon Line e bancar algumas dessas animações. E a nova proposta é The God of High School, que é uma história sobre um torneio de artes marciais com alunos do ensino médio, e vem aí nesse primeiro episódio trazendo uma produção sensacional. Eu achei que ele deixou muito a desejar na ideia de situações, atitudes, movimentos racionais e que a física e as leis humanas permitam. Beleza, isso pode acontecer, só que a gente também não tem nenhuma explicação do que poderia ser sobrenatural, e isso me deixou um pouco frustrado. Mas a gente vai falar um pouco sobre o primeiro episódio e eu falo depois sobre isso. Depois da gente assistir algumas discussões aparentemente sobre política que vão terminar na destruição de alguns homens, a gente vai conhecer o Jin Mori. Ele é o nosso protagonista e ele aparentemente vive à sombra do avô dele, com quem ele viveu e que deixou algumas lembranças pra ele, né? A gente vê que isso e as emoções que essa lembrança traz pra ele estão enraizadas na vida dele de uma forma muito clara, né? A gente vê ele tendo sonhos, um quadro do avô dele. Inclusive, o primeiro quadro, né? As primeiras cenas com o avô dele é uma cena bem triste que ajuda a ser construída pelo cenário, um tempo chuvoso, uma trilha sonora muito boa que representa isso. E o Jin Mori, ele tem um senso de justiça muito forte. Ele tá indo pra participar do torneio de artes marciais The God of High School. Ele é um dos convidados a participar, né? Um dos selecionados para participar. E no meio desse caminho, ele tentando ajudar uma senhorinha que teve a sua bolsa roubada, ele vai acabar se juntando aí ao Daehi e a Mira. A Mira é uma menina aí que parece meio boba, que tem um estilo de luta bastante interessante e que usa uma espada. Já o Daehi é um rapaz mais sério, que parece que tem grandes preocupações na vida dele, porque ele trabalha ainda meio período, mesmo sabendo que vai participar do torneio, e ele tem uma grande preocupação em estar sempre conseguindo mais dinheiro, pelo que a gente percebe, né? Eles fazem questão de meio que transmitir isso pra gente. Toda a primeira metade do episódio gira em torno dessa perseguição atrás do ladrão. Basicamente eles iam uma bicicleta fazendo manobras completamente surreais, enquanto na segunda metade do episódio eles chegam ao torneio e a gente vai ver que esse torneio ele é desenvolvido pra ser uma luta, tipo, até a morte, vamos dizer assim, e sem grandes preocupações, porque parece que foi injetado no organismo dele algumas substâncias que, além de trazerem informações sobre o estado físico deles, também contribuem diretamente com a saúde deles. Parece que para sarar ferimentos e tudo mais, para que não tenham grandes preocupações durante as batalhas. E eles começam uma espécie de Battle Royale. Depois dos lutadores serem apresentados, eles estão na arena e os organizadores simplesmente dizem que eles devem lutar ali, sem preparação, sem chave, sem organização nenhuma. Eles devem simplesmente lutar ali. E a gente vai ver isso acontecer, né? Já começa a entregar pra gente um pouco de quais personagens vão ser relevantes de alguma forma durante a história. A gente vai ver os protagonistas usando as habilidades deles de uma forma bastante interessante. Existe uma preocupação muito grande em trazer diversos estilos, diversas personalidades diferentes pra arena. Isso fica bem claro e isso traz pra gente uma vibe, uma ideia muito como era na época que a gente assistia, sei lá, Dragon Ball Z antigamente, quando tinham os torneios, Yu Yu Hakusho, esse tipo de série que a gente via diversos
diversos estilos de luta muito diferentes e é muito legal ver isso sendo trazido em uma nova série. O clímax da segunda metade do episódio, e meio que o clímax do episódio, ele vem com a presença de um novo lutador que parece ser tipo o preferido, né, o favorito a levar o prêmio, que é um cara que esteve um reformatório e tem uma aparência super mal encarada e é muito forte, e ele vem aí pra trazer esse clímax, né, essa presença forte e também desafiar os outros lutadores que devem mostrar um pouco mais das suas habilidades, porque muitos deles ainda estavam se contendo. Inclusive, o que eu apostaria, né, sem ler o Webtoon, porque eu não li ainda, eu não conheço, o que eu apostaria é que ele vem pra ser o elemento responsável por mostrar um pouco mais das habilidades do Mori, mas, né, vamos esperar pra ver. Tem muito personagem interessante que já se mostra nessa primeira parte pra gente, e basicamente vai ser isso que acontece. A gente tem uma primeira metade do episódio onde os três protagonistas vão acabar se juntando, mostrando muito da personalidade deles pra gente, né, que é muito divertido, muitos momentos cômicos divertidos, uma animação lindona, e na segunda metade a gente vai ter aí eles inserindo pra gente qual é a proposta desse torneio, e em meio a isso, né, em meio a pensamentos, né, interações das personagens, a gente vai ver que existem alguns interesses por trás disso tudo. O Mori, por exemplo, é um grande exemplo. Ele tem algum interesse direto em lutar com o que seria um dos organizadores, administradores do torneio. Se a gente observar algumas falas de agora e também aquelas cenas do começo do episódio, a gente vê que tem algum envolvimento político na coisa toda. Então, aparentemente, existe uma trama bem densa por trás disso tudo pra gente conhecer ainda. Mas esse primeiro episódio, ele vem mesmo pra mostrar pra gente um pouco de como é esse universo, como são as personagens, trazer um pouco desse contexto de diversos lutadores diferentes e mostrar pra gente um trabalho muito bom com toda a parte de animação, coreografia de batalhas, trilha sonora. É um trabalho sensacional que eles fazem aqui nesses quesitos técnicos. O mapa, né, o estúdio responsável tá de parabéns, mas a gente já espera esse tipo de coisa, né, gente? É responsável por Banana Fish, Dororedoro. Cara, o mapa tem feito trabalhos sensacionais durante as últimas temporadas, né? Eu sou totalmente cadelizado pelo mapa e eles fizeram um trabalho muito bom aqui nesse primeiro episódio também. Como eu tava dizendo pra vocês, o que me deixou um pouco decepcionado é que dentro desse contexto de torneio de artes marciais, né, pessoas lutando, eles trazem aí algumas cenas, algumas interações que fogem completamente à realidade, ao que a aerodinâmica permite, né? Logo na primeira metade do episódio, nas cenas de perseguição, isso fica muito claro pra gente e, tipo, eles não precisavam daquilo ali, eles não precisavam apelar para aquele tipo de coisa, né, pro surreal, para tornar a coisa interessante e tornar a coisa empolgante, agitada. Eu fico meio frustrado às vezes como parece que tá intrínseco nas pessoas, tanto em quem produz quanto em quem assiste, a ideia de que no anime vale tudo e que eles podem fugir completamente do que deveria ser real. E, gente, não é que eu não gosto do que é sobrenatural ou do que foge da realidade, eu adoro, eu provavelmente gosto muito mais, inclusive. A questão é que esse primeiro episódio, ele não dá pra gente nenhuma noção de que exista algo de sobrenatural envolvido nisso tudo. Então a única coisa que faz parecer pra gente é que pra trazer uma perseguição mais agitada e frenética, eles fogem completamente do que é aceitável pelas leis da física e da natureza. Um pouco pode ser eu também, eu posso ter ficado chato, né? Mas sei lá, é porque a gente consome muita coisa, então a gente vai ficando chato. Tirando isso, o roteiro é ótimo. Esse primeiro episódio, ele tem um ritmo muito bom, que ele já começa de forma frenética, mostrando pra gente cenas lindas, animações lindas, coreografias maravilhosas durante as batalhas. Na segunda metade, ele não enrola na introdução desse torneio que já é falado pra gente na sinopse e durante o episódio. Eles não enrolam nisso e a gente vai ter de novo cenas de luta muito bonitas, bem coreografadas, longas, que mostram que a coisa não é tão simples, não é uma porrada e derrubar todo mundo. Então, nesse quesito, a coisa é muito bem elaborada e ainda a gente tem uma carga tão densa, é tanto alívio cômico sendo jogado dentro dessas cenas, quebrando diversos dos momentos de tensões, que chega em um determinado momento do episódio em que tu começa a esperar aquilo ali. Eu dei muitas risadas ao longo do episódio, algumas pessoas podem se sentir incomodadas porque alguns momentos mais tensos da coisa, eles são quebrados por algum
algumas desses elementos cômicos, dessas piadas, e algumas das vezes que isso tá inserido, ele até parece bobo demais. Só que eu acho que é a proposta, entendeu? Eu acho que ser surreal, eu acho que fugir completamente de tudo que as leis da natureza permitem e ser cômico, ser bobão o tempo inteiro, eu acho que é a proposta do anime. E é uma proposta que eu comprei e muito, sério, eu me diverti demais, eu ri demais assistindo. E eu acho que isso contribui demais pra desenvolver o episódio, pra aproveitar bem esse roteiro. Algumas das piadas que são colocadas ali são muito clichês, inclusive, mas todas elas são muito divertidas. Cara, todos os momentos em que os personagens que estão na ação em questão, eles tomam sustos e a arte muda completamente. Tem um momento que existe uma piadinha que é com as imaginações do Mori pra cima de uma senhora, da senhora que é roubada, as imaginações dele, e ele falando sobre isso para as outras pessoas, que faz elas acabarem se juntando ao Mori. Cara, é muito legal, sério mesmo. Eu acho que é uma das melhores piadas. Essa é muito boa, sério. Ele imaginando tudo de ruim que aquela vovozinha pode acontecer com ela só porque ela perdeu a carteira e tipo, ele criando mil coisas na cabeça dele. Também eu gosto muito da cena da Mira com os homens super fortes, porque a gente tem duas coisas ali: os caras fortões frustrados por não conseguirem entrar no torneio, a menina fofinha e que parece muito frágil, mas que entrou no torneio só que é completamente apaixonada por músculos. A arte contribui muito nisso, né? As expressões e músculos exagerados daqueles caras, e ela toda encantada, apaixonada por homens parrudos. Cara, é muito boa aquela cena. Inclusive eu me senti muito representado ali, né, quando ela diz que ela adora um cara musculoso e homens parrudos. Cara, sério, é muito bom, sério. Eu acho que os elementos cômicos são definitivamente uma das melhores coisas que a gente tem no episódio. Bom, eu acho que eu não preciso ficar falando mais sobre a animação, sobre as coreografias de luta, né, porque isso tudo é sensacional, é tudo muito bonito. Quando as cenas não são de luta, a gente também tem uma animação muito bonita. Dá pra perceber nas primeiras cenas daquela interação do Mori com o avô dele que a gente vai ter algumas cenas mais dramáticas e que a construção delas vai ser muito bonita, porque é muito bonita essa primeira cena. Ela é dramática, ela é triste como ela se propõe a ser. A trilha sonora contribui muito pra construir tudo, certo? É uma trilha sonora muito boa, saudável. Ela tá inserida e até naturalizada dentro da cena de uma forma que ela constrói a cena de uma forma tão rica. Cara, a produção é simplesmente brilhante, né? Se eu ficar aqui, eu vou ficar falando de como eu achei a produção maravilhosa. A minha crítica maior é nesse roteiro e como ele abusa de elementos sobrenaturais, surreais, né? Fora da realidade, sem trazer pra gente uma perspectiva de que o não real possa estar presente na história. Eu acho que é a minha única crítica direta ao anime a princípio, mas fora isso, é uma das minhas maiores expectativas para a temporada, uma das minhas grandes expectativas pro ano. E sabe uma das coisas que me deixa definitivamente muito empolgado? É o que eles entregam pra gente quando mostram os participantes do torneio. A gente tem pessoas diferentes, estilos de luta diferentes, e quem tá acostumado tanto com os clássicos quanto os animes mais novos desses de luta, de torneio, sabe que o que a gente tem que pode construir um bom anime são pessoas, lutadores, participantes com emoções, ideais, personalidades, estilos sempre muito diferentes. E a gente vê que isso aqui vai ser uma das coisas mais fortes que a gente tem aqui. A gente pode ver que tem diversos tipos de... diversas habilidades diferentes, diversos estilos diferentes de luta. Eles dão pra gente um gostinho desses personagens nesse primeiro episódio. Eu confesso que eu já fiquei aí bem ansioso pra saber um pouco mais daquele que parece ter um estilo de luta mais chinês. Eu fiquei bastante curioso com aquele ali. Logo a gente vai ter os nossos favoritos. E eu acredito que a proposta é justamente que durante os momentos em que eles participam da luta ou que eles são inseridos no animes, a gente vem conhecer um pouco da história deles, os dramas de vida que eles vivem, os ideais, os motivos pelos quais eles estão ali, sempre tendo o Mori como protagonista e o ideal dele sempre sendo uma das coisas
coisas mais fortes, né? As intenções dele sempre levando uma carga emocional muito grande e um ideal muito forte. Se você já assistiu The God of High School, deixa aqui nos comentários o que achou do primeiro episódio. Eu tô muito animado, muito empolgado mesmo para os próximos episódios. Eu acho que a proposta do anime e a qualidade da produção é sensacional, me deixa muito animado. Eu tô muito ansioso já pelo próximo episódio, sério, vai ser uma experiência muito boa estar acompanhando ele. Espero que, assim como Tower of God, continue abrindo portas para que mais webtoons sejam adaptadas e quem sabe um dia a gente tem algumas das nossas webtoons BLs favoritas sendo adaptadas, né? Seria uma coisa maravilhosa, eu ficaria muito feliz. Deixe seu like se gostou do vídeo, se não por aqui se inscreve no canal e ativa o sininho com as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você já é inscrito do canal, dá uma conferidinha aí se tá tudo certinho, porque o YouTube andou me cortando alguns inscritos, me tirando alguns nos últimos dias, né? Pode ser que ele esteja fazendo uma limpeza, mas a gente sabe como é, então não custa você dar uma conferidinha. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!